Em uma estrada empoeirada, empresário encontra uma jovem grávida em fuga. O que começa como um ato de compaixão se transforma na maior história de amor de suas vidas. Prepare-se para uma linda história. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O céu carregado de nuvens cinzentas anunciava chuva quando Eduardo avistou a figura solitária na beira da estrada. Ela estava de pé ao lado de uma pedra, uma mão apoiada na barriga saliente, a outra fazendo sombra nos olhos enquanto observava os carros passarem. Eduardo diminuiu a velocidade instintivamente. Mesmo à distância, algo naquela cena o perturbou. A jovem usava um vestido bege simples, os cabelos ruivos presos de qualquer jeito, e havia uma vulnerabilidade na postura que contrastava com a determinação no olhar. Ele passou direto. Não era problema seu. Mas 300 metros adiante, o pé direito pisou no freio sozinho. Eduardo olhou pelo retrovisor e viu que ela não havia se movido, ainda na mesma posição, como uma estátua abandonada na paisagem árida de Minas Gerais. Droga, murmurou fazendo o retorno. Quando parou ao lado dela, Eduardo baixou o vidro e pôde ver o rosto jovem marcado pelo cansaço. Ela devia ter uns 20 e poucos anos e estava visivelmente grávida. Muito grávida. Precisa de carona? Perguntou ele, notando como ela o estudava através dos óculos escuros. Depende, respondeu ela, a voz rouca de sede. Para onde você está indo? Ouro Branco. Serve. Ela não hesitou. Abriu a porta do passageiro e entrou no carro com a desenvoltura de quem já havia aceitado caronas de estranhos antes. Eduardo notou que ela não usava aliança, que carregava apenas uma bolsa pequena e desgastada, e que seus pés descalços em sandálias simples estavam inchados. Júlia, disse ela, ajeitando o cinto de segurança com cuidado sobre a barriga. Eduardo. O ar-condicionado do Civic trouxe alívio imediato. Júlia fechou os olhos e suspirou, e Eduardo percebeu que ela estava mais exausta do que deixava transparecer. Há quanto tempo está esperando na estrada? Umas 2 horas. Jesus! Nesse sol? Já passei por coisas piores. A resposta veio seca, cortante, deixando claro que o assunto estava encerrado. Eduardo respeitou o silêncio, mas não conseguia parar de observá-la pelos cantos dos olhos. Havia algo na postura dela, alerta mesmo no cansaço, como um animal selvagem que nunca relaxava completamente. 15 minutos depois, quando passavam pela entrada de uma fazenda, o rugido alto de uma moto cortou o ar. Júlia enrijeceu instantaneamente, a cabeça se virando para localizar o som. Eduardo viu a moto pelo retrovisor, uma trail preta com 2 homens ainda distante, mas se aproximando rapidamente. Conhece esses caras, Mai? Perguntou ele. Não, respondeu Júlia rápido demais. Por que pergunta? Porque você ficou tensa quando ouviu a moto. A moto os ultrapassou em alta velocidade, levantando poeira. Eduardo observou Júlia relaxar ligeiramente quando o som se afastou. Júlia, está fugindo de alguém? Ela se virou para ele, e pela primeira vez, Eduardo viu medo genuíno nos olhos dela. Se estivesse, você me entregaria? A pergunta o pegou desprevenido. Havia uma urgência ali, uma necessidade real de saber a resposta. Depende do que você fez. Não fiz nada de errado. Então não. Júlia o estudou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Eduardo sentiu que estava sendo avaliado, pesado, julgado por critérios que desconhecia. Posso confiar em você? Perguntou ela. Pode. Como posso ter certeza? Eduardo parou o carro no acostamento e se virou para ela. Porque se eu quisesse te fazer mal, não teria parado para te ajudar. E porque... Ele hesitou. Porque faz 3 meses que não me importo com mais nada. Mas por algum motivo estou me importando com você. A confissão inesperada criou um silêncio pesado no carro. Júlia colocou a mão na barriga, onde o bebê se mexia. 3 meses desde o quê? Minha mãe morreu. Sinto muito. Eu estava indo para a chácara dela, da família, para tentar, não sei, colocar a cabeça no lugar. E agora? Eduardo olhou para ela,
para o rosto jovem marcado por uma experiência que ele não conseguia decifrar, para a barriga que abrigava uma vida que chegaria em breve. Agora estou pensando que talvez vocês duas precisem de um lugar seguro para ficar. Vocês duas? Você e a bebê. É menina, não é? Júlia sorriu pela primeira vez desde que entrara no carro. Como você sabe? Intuição. Minha mãe sempre dizia que sabia pelo formato da barriga. Ela estava certa. É menina. Eduardo voltou a ligar o carro. A chácara fica a 10 minutos daqui. Tem um quarto extra, cozinha equipada e fica longe da estrada principal. Se você está fugindo de alguém, não posso pagar hospedagem. Não estou cobrando. Você pode ajudar com a casa, a limpeza. Considere um trabalho temporário. Júlia ficou em silêncio, enquanto a paisagem mudava ao redor deles. Casas esparsas, morros cobertos de capim seco. O céu cada vez mais carregado. Por que está fazendo isso? Não sei. Eduardo respondeu honestamente. Talvez porque há 3 meses eu só penso em morte, e você está carregando vida. Talvez porque minha mãe me criou para ajudar quem precisa. Ou talvez porque nós dois estamos fugindo de alguma coisa. Do que você está fugindo? Da dor, do vazio, da sensação de que nada mais faz sentido. Júlia assentiu como se entendesse perfeitamente. Tudo bem, disse ela, mas se eu não gostar, vou embora. Claro. E se você tentar alguma coisa? Não vou tentar nada. Como posso ter certeza? Eduardo parou o carro em frente a um portão de madeira pintado de azul. Por quê? Disse ele, desligando o motor. Você vai dormir com a porta trancada até decidir se pode confiar em mim. A propriedade se estendia por uma encosta suave, a casa principal cercada por árvores frutíferas e um quintal amplo onde galinhas ciscavam livremente. Eduardo abriu o portão e dirigiu até a varanda de madeira. É aqui, disse ele. Júlia desceu devagar, apoiando-se na porta do carro. Seus olhos percorreram a casa simples, mas acolhedora. As flores plantadas em latas de tinta reaproveitadas, o varal com roupas balançando no vento. Parece um lugar onde uma pessoa pode se esconder, disse ela, ou se encontrar. Eduardo pegou a chave debaixo do vaso de plantas e abriu a porta da frente. O cheiro de casa fechada os recebeu, misturado com o aroma persistente de café e pão caseiro. Minha mãe vinha aqui todo final de semana, explicou ele, abrindo as janelas. Dizia que era o único lugar onde conseguia pensar direito. Júlia caminhou pela sala, observando os móveis simples, as fotografias na parede, a mesa de madeira marcada pelo uso. Havia uma sensação de paz naquele lugar, como se as paredes guardassem anos de momentos felizes. O quarto fica nos fundos, disse Eduardo. Tem banheiro próprio e vista para a horta. Ele a conduziu por um corredor curto até um quarto pequeno, mas arejado. Júlia se sentou na beira da cama e tirou as sandálias, suspirando de alívio quando liberou os pés inchados. Vou buscar uma bacia com água morna, disse Eduardo. Para os pés. E alguma coisa para você comer. Eu posso... Não pode, não. Você está grávida de quantos meses? 7. 7 meses e andando na estrada sozinha. Eduardo balançou a cabeça. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Ontem à noite. Jesus, Júlia. Eduardo saiu do quarto e voltou minutos depois com uma bacia, sal grosso e uma toalha limpa. Depois trouxe um sanduíche de queijo e um copo de água. Come, disse ele, e deixa os pés de molho. Vai ajudar com o inchaço. Júlia obedeceu em silêncio, mas Eduardo percebeu como ela comia devagar, saboreando cada mordida como se não soubesse quando seria a próxima refeição. Júlia? De onde você veio? Que cidade? O rosto dela se fechou novamente. Interior. Lugar pequeno. E o pai da bebê? Não é da sua conta. Você está certa. Desculpa. Eduardo se apoiou no batente da porta, observando-a. Havia cicatrizes naquela jovem, marcas invisíveis que ela carregava junto com a filha na barriga. Só não há mais uma pergunta, disse ele. Qual? Você está em perigo real? Preciso saber se devo me preocupar com alguma coisa. Júlia parou de comer e o olhou nos olhos. Estou.
E você deveria se preocupar. Mas... Ela hesitou. Mas não comigo. Eu não vou te fazer mal. E quem vai? Pessoas que é melhor você não conhecer. Eduardo assentiu lentamente. Entendi. E você acha que eles podem te encontrar aqui? Espero que não. Mas é possível. É. O silêncio se estendeu entre eles. Eduardo sabia que estava se metendo em algo complicado, possivelmente perigoso. 3 meses atrás teria dado meia volta e seguido a vida. Mas 3 meses atrás, ele ainda tinha uma mãe e um propósito. Vou instalar umas luzes com sensor no quintal, disse ele. E vou pedir para o Beto, meu vizinho, ficar de olho na estrada. Ele tem uns cachorros que latem para qualquer movimento estranho. Por que está fazendo isso? Porque, Eduardo suspirou, porque faz tempo que não faço nada que valha a pena. E proteger você e sua filha me parece algo que vale a pena fazer. Júlia terminou o sanduíche e pousou o copo vazio na mesa de cabeceira. Eduardo? Sim? Obrigada. Fazia muito tempo que alguém não era gentil comigo. De nada. E eu sinto muito pela sua mãe. Sei que não é fácil. Eduardo sentiu o aperto familiar no peito, mas pela primeira vez em meses a dor não veio sozinha. Veio acompanhada de algo que ele havia esquecido que existia. Esperança. Descansa, disse ele. Amanhã a gente conversa melhor. Júlia trancou a porta do quarto e encostou uma cadeira na maçaneta. Velhos hábitos. Deitou na cama limpa que cheirava a sabão e sol e colocou a mão na barriga. Estamos bem por enquanto, pequena, sussurrou. Ele parece gente boa. O bebê se mexeu como se concordasse. Lá fora, Eduardo verificou todas as janelas e portas. Ligou para o vizinho. Beto, é o Eduardo, estou na chácara. Estou na Risso da Dona Lourdes. Escuta, pode ficar de olho na estrada principal? Se vir algum movimento estranho, me liga. Não, não é nada demais. Só preciso de uns dias de sossego. Ele desligou e ficou na varanda ouvindo os grilos e o vento nas árvores. Pela primeira vez em 3 meses não estava pensando apenas na própria dor. Estava pensando em proteger alguém, e isso fazia toda a diferença. Eduardo acordou com o cheiro de pão. Por um momento, ainda perdido entre o sono e a vigília, pensou que fosse um sonho. Fazia meses que não sentia aquele aroma familiar enchendo a casa. Levantou e caminhou até a cozinha, onde encontrou Júlia de pé diante do fogão. Uma trança solta caindo sobre o ombro enquanto mexia alguma coisa numa panela. Na mesa, pães dourados esfriavam sobre um pano de prato. Bom dia, disse ela sem se virar. Espero que não se importe. Encontrei farinha na despensa. Eduardo se aproximou da mesa e pegou um pedaço de pão ainda morno. O sabor o transportou imediatamente para a infância, para as manhãs de domingo, quando sua mãe acordava cedo para preparar o café da família. Como você sabe fazer pão igual ao da minha mãe? Júlia se virou sorrindo timidamente. Minha avó me ensinou. Dizia que o segredo está em não ter pressa e colocar um pouco de carinho na massa. Ela falava a mesma coisa. Eduardo se sentou à mesa, observando Júlia se mover pela cozinha com uma naturalidade que parecia ter nascido com ela. Apesar da barriga grande, ela se mexia com graça, organizando utensílios, limpando superfícies, transformando o ambiente. Dormiu bem? Perguntou ele. Melhor do que esperava. E você? Primeira noite que durmo direito em 3 meses. Era verdade. Eduardo não teve os pesadelos usuais. Não acordou no meio da madrugada pensando na mãe. Havia algo reconfortante em saber que não estava sozinho na casa. Júlia? Ontem você disse que estava em perigo. Posso saber mais detalhes? Ela parou de mexer a panela, as costas tensas. É melhor você não saber. Se estou correndo risco por te abrigar, tenho o direito de saber. Júlia se virou, apoiando as mãos na pia. Eduardo viu que ela pesava as palavras cuidadosamente. O pai da bebê, ele não é uma boa pessoa, e a família dele tem influência na região onde eu morava. Que tipo de influência? O tipo que faz a polícia olhar para o outro lado. Eduardo sentiu um frio na barriga. E o que eles querem? Me encontrar e levar a bebê quando ela nascer. Por quê? Porque para eles ela é propriedade.
E eu sou só um estorvo. A frieza na voz de Júlia contrastava com a vulnerabilidade da situação. Eduardo percebeu que ela havia desenvolvido uma coragem dura, forjada por necessidade. Você tem certeza de que não sabem onde você está? Por enquanto, mas eles têm recursos e paciência. Eduardo terminou o pão em silêncio, processando as informações. Estava se metendo em algo muito maior do que imaginara. Bem, disse ele levantando-se, então é melhor a gente deixar tudo parecendo normal. Você pode me ajudar a cuidar da horta? Está abandonada desde que minha mãe ficou doente. Júlia sorriu, e Eduardo percebeu como o rosto dela se transformava quando relaxava. Posso. Sempre gostei de plantar. A horta da família Mendes ocupava um terreno retangular nos fundos da casa, protegida por uma cerca baixa que agora estava tomada por mato. Eduardo e Júlia passaram a manhã limpando os canteiros, removendo ervas daninhas e preparando a terra para novos plantios. Sua mãe plantava o que aqui? Perguntou Júlia, ajoelhada ao lado de um canteiro de manjericão que resistira ao abandono. De tudo um pouco. Tomate, alface, couve, temperos. Ela dizia que comida que vem da terra tem mais sabor. Ela estava certa. Eduardo observou Júlia trabalhar. Mesmo grávida, ela se movia com segurança entre as plantas, sabendo exatamente onde cortar, o que preservar, como preparar a terra. Havia uma conexão natural ali, como se ela pertencesse àquele lugar. Onde você aprendeu? Com minha avó. Ela tinha uma chácara pequena, mas produzia quase tudo o que a gente comia. E seus pais? O rosto de Júlia se fechou ligeiramente. Morreram quando eu era nova. Acidente de carro. Fui criada pela minha avó. Sinto muito. Foi há muito tempo. Ela continuou trabalhando, mas Eduardo percebeu a tristeza que passou pelos olhos dela. Órfã, criada pela avó, grávida e fugindo de um homem perigoso. A vida não havia sido gentil com Júlia. E sua avó? Morreu no ano passado. Pneumonia. Eduardo parou de cavar. Jesus, Júlia, você está sozinha no mundo. Não estou mais sozinha, disse ela acariciando a barriga. Tenho ela. A resposta simples carregava uma força que Eduardo admirou. Júlia havia perdido tudo, mas ainda encontrava motivos para seguir em frente. Agora tem a gente também, disse ele sem pensar. Júlia levantou os olhos para ele, surpresa. A gente? Eduardo percebeu o que havia dito e sentiu o rosto esquentar. Eu quis dizer, você não está sozinha aqui. Enquanto estiver na chácara, tem alguém para te ajudar. Obrigada, disse ela, e havia uma emoção genuína na voz. Fazia tempo que não me sentia parte de alguma coisa. Eles trabalharam em silêncio confortável até o meio-dia, quando o sol ficou forte demais para Júlia continuar ao ar livre. Eduardo a mandou descansar na sombra enquanto terminava de preparar um canteiro para plantar alface. Foi quando viu o carro. Um Corolla prata passou devagar pela estrada de terra, os ocupantes claramente observando a propriedade. Eduardo fingiu não notar, mas acompanhou o veículo pelo canto do olho até ele desaparecer numa curva. Júlia, chamou ele mantendo a voz calma. Que foi? Vem aqui. E fica abaixada. Ela percebeu a urgência no tom e obedeceu imediatamente, caminhando curvada até onde ele estava. O que aconteceu? Carro estranho passou devagar na estrada. 2 homens dentro. O rosto de Júlia empalideceu. Eles me viram? Não sei. Você estava na sombra. Droga. Droga, droga, droga. Calma. Pode ser coincidência. Não existe coincidência quando se trata deles. Eduardo a ajudou a se levantar e a conduziu para dentro da casa. Vamos para a sala. Longe das janelas. Eles se sentaram no sofá, Eduardo de olho na estrada através da fresta da cortina. Júlia, preciso saber exatamente com quem estamos lidando. Por quê? Porque se vai dar merda, preciso estar preparado. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. O nome dele é Gustavo. Gustavo Ferreira. O pai dele, Coronel Ferreira, é dono de 3 fazendas e tem gente na prefeitura, na polícia, no cartório. Tudo o que acontece na região passa pela aprovação dele. E o filho? Casado, 2 filhos.
reputação a zelar. Quando soube que eu estava grávida, ofereceu dinheiro para eu sumir. Quando recusei, ofereceu mais dinheiro. Quando recusei de novo, o que ele fez? Mandou 3 homens na minha casa. Disseram que eu tinha 2 opções: aceitar o dinheiro e desaparecer, ou eles iam me fazer desaparecer de outro jeito. Eduardo sentiu a raiva subir pelo peito. E você fugiu. Naquela mesma noite, peguei o pouco que tinha e saí pela janela dos fundos. Há quanto tempo isso? 2 semanas. Jesus, você está na estrada há 2 semanas, mudando de cidade a cada 2, 3 dias, dormindo em rodoviária, pensão barata, às vezes ao relento. Até ontem, quando você me encontrou. Eduardo se levantou e começou a caminhar pela sala. E você tem certeza de que era o carro deles? Não. Mas eles têm recursos para colocar gente procurando em toda a região. Júlia, se eles te encontrarem aqui, eu também vou estar em perigo. Eu sei. Ela baixou a cabeça. Posso ir embora. Não quero te colocar em risco. Eduardo parou de caminhar e olhou para ela. Júlia estava encolhida no sofá, uma mão protegendo a barriga, a outra apertando os olhos para não chorar. Grávida de 7 meses, sem família, sem dinheiro, sem lugar para ir. Não, disse ele, você não vai a lugar nenhum. Eduardo, não, você fica. A gente vai dar um jeito de resolver isso. Como? Não sei ainda, mas vamos resolver. Júlia levantou os olhos para ele e Eduardo viu uma gratidão profunda ali. Por que está fazendo isso? Você nem me conhece direito. Eduardo se sentou ao lado dela no sofá. Porque... Ele hesitou. Porque minha mãe sempre dizia que a gente é medido pelo que faz quando ninguém está olhando. E porque você e sua filha merecem ter uma chance. E se der errado? E se eles vierem atrás de você também? Então a gente enfrenta juntos. Na tarde seguinte, Eduardo levou Júlia para uma consulta de pré-natal em Ouro Branco. O médico, Dr. Carvalho, era conhecido da família Mendes há anos. Está tudo bem com a bebê, disse ele, limpando o gel da barriga de Júlia. Mas você precisa de mais repouso e menos estresse. Ela está passando por uma situação difícil, explicou Eduardo. Está morando comigo temporariamente. Dr. Carvalho olhou de Eduardo para Júlia, claramente tentando entender a situação. Vocês são amigos, respondeu Júlia rapidamente. Ele está me ajudando. Entendo. Bem, independente da situação, o importante é que você tenha acompanhamento regular. A bebê nasce em quando? Umas 6 semanas. Então precisa fazer pelo menos mais 2 consultas. E se sentir qualquer coisa estranha, contração, sangramento, vem imediatamente. Saindo do consultório, Eduardo percebeu que Júlia estava mais relaxada. Como você se sente? Perguntou ele. Melhor. Fazia tempo que não ouvia que estava tudo bem com ela. Você estava preocupada? Sempre. Com toda a correria, o estresse, Júlia acariciou a barriga. Tinha medo de que alguma coisa tivesse acontecido. Eduardo parou o carro em frente a uma farmácia. Vou comprar os vitaminas que o médico receitou. Quer alguma coisa? Não precisa. Júlia, para de falar que não precisa. Precisa sim. Ela sorriu. Está bem. Obrigada. Quando Eduardo voltou da farmácia, encontrou Júlia conversando com uma senhora no banco da praça onde ele havia estacionado. Primeira gravidez é sempre um susto, a senhora estava dizendo. Mas depois que a gente pega o jeito, vira rotina. Espero que sim, respondeu Júlia. E seu marido está animado? Eduardo viu Júlia hesitar. Ele está. A senhora olhou para Eduardo se aproximando. Que sorte a sua, menina. Marido bonito e atencioso. Não é todo homem que acompanha a esposa no médico. Eduardo e Júlia trocaram um olhar constrangido. É, disse Júlia. Eu tenho sorte mesmo. No caminho de volta para a chácara, Eduardo quebrou o silêncio. Desculpa se te deixei desconfortável. Com a história do marido. Não deixou. Na verdade, facilitou as coisas. É mais fácil deixar as pessoas pensarem que somos casados do que explicar a situação real. Faz sentido. Eles dirigiram em silêncio por alguns minutos. Eduardo? Você quer ter filhos? A pergunta o pegou desprevenido. Eu nunca pensei muito nisso.
Sempre achei que um dia aconteceria naturalmente. Casamento, filhos, casa com quintal. E não aconteceu? Aparentemente não. Aos 35 anos ainda estou solteiro e morando sozinho. Por quê? Eduardo pensou na resposta. Acho que nunca encontrei a pessoa certa. Ou talvez nunca tenha sido a pessoa certa para alguém. Você parece uma boa pessoa para mim. Obrigado. Você também. Mesmo grávida e fugindo de gente perigosa, principalmente por isso, você está protegendo sua filha. Não tem nada mais nobre que isso. Júlia ficou em silêncio, mas Eduardo percebeu que ela estava emocionada. E você? Perguntou ele. Sempre quis ser mãe. Não assim. Não sozinha, não fugindo. Mas agora que ela está a caminho... Júlia sorriu. Não consigo imaginar a vida sem ela. Como você sabe que é menina? O médico confirmou hoje. Mas eu já sabia. Mãe sempre sabe. Já pensou em nome? Ainda não, quero esperar conhecer o rostinho dela. Eduardo sorriu. Minha mãe sempre dizia que criança escolhe o próprio nome. A gente só descobre qual é. Sua mãe era sábia. Era sim. Quando chegaram à chácara, Eduardo percebeu que algo havia mudado entre eles. Havia uma intimidade nova, uma confiança que não existia antes. Talvez fosse o compartilhamento das histórias, ou a consulta médica, ou simplesmente o tempo passando. Mas havia algo mais. Eduardo começava a se importar com Júlia de uma forma que ia além da compaixão, e isso o assustava. Depois do jantar, eles se sentaram na varanda para apreciar o ar fresco da noite. Júlia balançava devagar numa cadeira de balanço que tinha sido da mãe de Eduardo. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ela. Claro. Como sua mãe morreu? Eduardo demorou para responder. Câncer. Descobriram tarde demais. Ela teve 3 meses entre o diagnóstico e... Sinto muito. O pior é que ela escondeu os sintomas. Não queria preocupar ninguém. Quando finalmente foi ao médico, já tinha se espalhado. Vocês eram próximos. Muito. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Ficamos só nós dois por muito tempo. E você nunca se casou. Quase. Uma vez. O que aconteceu? Eduardo suspirou. Ela disse que eu amava minha mãe mais do que amaria qualquer outra pessoa. E talvez ela estivesse certa. E agora? Agora estou aprendendo a viver sem ela e descobrindo que talvez eu tenha espaço para mais gente na minha vida. Júlia parou de balançar e olhou para ele. Eduardo, eu sei, é complicado. Você está grávida, fugindo, passando por uma situação impossível. Não estou falando de romance, estou falando de conexão, de importar-se. Eu me importo com você também. Mesmo? Você me salvou, literalmente. Se não tivesse parado na estrada, qualquer pessoa decente teria parado. Não. Qualquer pessoa decente teria me levado até a cidade e seguido a vida. Você me trouxe para sua casa, me deu segurança, me fez sentir parte de uma família de novo. Eduardo sentiu algo se mexer no peito, uma emoção que não sentia há muito tempo. Júlia? Sim. Eu vou proteger vocês duas. Aconteça o que acontecer. Você não pode prometer isso. Posso sim, e estou prometendo. Ela se levantou da cadeira e caminhou até onde ele estava. Por um momento, Eduardo pensou que ela fosse beijá-lo. Em vez disso, ela colocou a mão dele sobre a barriga. Sente, disse ela. Eduardo sentiu o bebê se mexer sob sua mão, um movimento suave, mas definido. Ela está dizendo oi, sussurrou Júlia. Eduardo manteve a mão ali, maravilhado com a vida que pulsava sob seus dedos. Nunca havia experimentado algo tão íntimo, tão profundo. Oi, pequena, disse ele para a barriga. O bebê se mexeu novamente como se estivesse respondendo. Naquele momento, Eduardo soube que não havia mais volta. Júlia e a filha dela já faziam parte da sua vida de uma forma que ele não conseguia explicar, nem queria questionar. E ele faria qualquer coisa para protegê-las. Uma semana depois do incidente com o carro suspeito, a vida na chácara havia encontrado um ritmo. Eduardo acordava cedo para cuidar dos animais que havia comprado.
3 galinhas e um galo que Júlia insistiu em chamar de Napoleão. Ela se encarregava da casa e da horta, que já mostrava sinais de renovação, mas a paz era frágil. Naquela manhã de quinta-feira, Eduardo estava consertando a cerca dos fundos quando Beto, o vizinho, apareceu com o rosto preocupado. Eduardo, preciso falar com você. Que foi, Beto? Tem um cara fazendo perguntas sobre você na cidade. Eduardo largou o martelo. Que tipo de pergunta? Se você está morando na chácara, se está sozinho, se alguém te viu com uma mulher grávida. Merda. Pior ainda, ele não é daqui. Sotaque diferente, roupa cara, jeito de cidade grande. E está pagando bem pelas informações. Eduardo olhou em direção à casa, onde Júlia regava as plantas do quintal. Como você soube? Meu cunhado trabalha no posto de gasolina. O cara parou lá hoje cedo, encheu o tanque e começou a puxar conversa. Ofereceu R$ 50 para o Zé contar o que sabia sobre a família Mendes. E o Zé? Não falou nada. Mas tem outros na cidade que vão falar. Eduardo sentiu o estômago afundar. Havia sido ingênuo pensando que poderiam se esconder indefinidamente numa cidade pequena. Como era o cara? Alto, uns 40 anos, cabelo grisalho bem cortado. Dirigia uma Hilux preta, placa de fora. Sozinho? Não, tinha outro cara no banco do passageiro. Esse era mais novo, mais perigoso. Eduardo agradeceu a Beto e voltou correndo para a casa. Encontrou Júlia na cozinha, preparando o almoço. Júlia, temos um problema. Júlia ouviu o relato de Eduardo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Quando ele terminou, ela se sentou pesadamente na cadeira. Eles me encontraram. Ainda não, mas estão perto. Eduardo, você não entende. Júlia levantou os olhos para ele e havia desespero ali. Eles não vão desistir. Nunca. Por que é tão importante para eles? Júlia hesitou como se estivesse decidindo se contaria toda a verdade. Porque a bebê não é só filha do Gustavo. Ela é a única neta mulher do Coronel Ferreira. Eduardo franziu a testa. E daí? O coronel tem 3 filhos homens. Gustavo é o mais velho. Os outros 2 só tiveram filhos homens até agora. Meninos para continuar o nome da família, as tradições, os negócios. Ainda não entendo... A esposa do coronel morreu sem nunca ter uma neta. Foi o sonho frustrado da vida dela. Antes de morrer, ela fez o coronel prometer que se algum dia tivesse uma neta, ela seria criada como uma ferreira de verdade. Eduardo começou a compreender. E você apareceu grávida de uma menina. Exato. Para o coronel, ela é a neta que ele prometeu à esposa morta, a menina que vai carregar a memória da família. Mas você não é casada com o Gustavo. Não importa. Eles vão pegar a bebê na hora que ela nascer e inventar uma história qualquer. Vão dizer que sou louca, que sou viciada, que não tenho condições de criar uma criança. E o Gustavo concorda com isso? Júlia deu uma risada amarga. O Gustavo faz o que o pai manda, sempre fez. E agora que a esposa dele não consegue mais engravidar depois do último aborto... Jesus, eles vão criar minha filha como se fosse filha legítima dele. E eu vou simplesmente desaparecer. Eduardo se sentou ao lado dela, tentando processar a dimensão do problema. Júlia, por que você não me contou isso antes? Porque eu tinha esperança de que não me encontrassem, de que pudesse criar ela longe de tudo isso. E agora? Agora eu não sei o que fazer. Eduardo pegou as mãos dela entre as suas. A gente vai embora, hoje mesmo, para bem longe daqui. Para onde? Eles têm contatos em todo o estado, e eu não tenho dinheiro para sair do país. Então a gente vai para a polícia. Eduardo, você não está entendendo. Júlia retirou as mãos. Eles são a polícia na região deles. O delegado é compadre do coronel. O juiz deve favor para a família. Metade da Câmara Municipal trabalha para eles. Mas aqui é diferente. Aqui eles não têm poder. Têm dinheiro, e dinheiro compra poder em qualquer lugar. Eduardo se levantou e começou a andar pela cozinha. Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. Tem? O quê? Júlia acariciou a barriga. Você pode me entregar para eles e continuar a sua vida em paz. Nem pensar. Eduardo, eu disse nem pensar. Ele parou de andar e olhou diretamente nos olhos dela. Júlia, não sei o que está acontecendo comigo, mas desde que você chegou na minha vida
Eu me sinto vivo de novo. E não é só compaixão. O que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você. Por vocês duas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia o olhava como se não acreditasse no que havia ouvido. Eduardo, você não pode estar falando sério. Estou. Completamente sério. Eu estou grávida de outro homem. E daí? E fugindo de gente perigosa. E daí? E você me conhece há 2 semanas. E daí? Eduardo se ajoelhou na frente dela. Júlia, eu sei que é loucura, sei que não faz sentido, mas pelo que vale eu amo você. E amo essa bebê como se fosse minha filha. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. Eduardo, você sente alguma coisa por mim? Sinto, mas sem mais, você sente? Sinto sim. Então a gente vai dar um jeito. Juntos. Eduardo levantou e pegou o telefone. O que você está fazendo? Ligando para um amigo meu. Delegado em Belo Horizonte. Gente séria. Eduardo, não... Confia em mim. Ele discou o número e esperou. Marcelo, é o Eduardo. Preciso de um favor. Não é sobre a empresa. É pessoal. Muito pessoal. Eduardo explicou a situação para o amigo, omitindo apenas a parte sobre estar apaixonado. Marcelo ouviu em silêncio. Entendi, disse ele finalmente. Você tem alguma prova das ameaças? Não. Só a palavra dela. Isso complica. Sem provas não posso abrir inquérito. Mas pode dar alguma orientação? Posso. Primeira coisa, documenta tudo. Fotos, vídeos, testemunhas. Segunda, tira ela daí hoje mesmo. Se eles estão fazendo pergunta na cidade, é questão de horas até aparecerem na sua porta. Para onde levar? Para cá. Belo Horizonte. Pelo menos aqui eles não têm tanto poder. E depois? Depois a gente vê. Mas primeiro, tira ela daí. Eduardo desligou e se virou para Júlia. Ouviu? Ouvi. Vamos fazer as malas agora. Eduardo, se eu for com você para Belo Horizonte, você vai estar oficialmente envolvido. Não vai ter mais volta. Já estou envolvido. Mas... Júlia, escuta. Eduardo se sentou ao lado dela novamente. Minha vida não fazia sentido antes de você chegar. Nos últimos 3 meses, eu só existia, não vivia. Você me deu um propósito. Proteger uma grávida em fuga? Proteger a mulher que eu amo e a filha que vou criar como minha. Júlia o olhou com uma mistura de incredulidade e emoção. Você está louco. Completamente. E se der errado? Então a gente enfrenta as consequências juntos. E se eles vierem atrás de você também? Que venham. Júlia se inclinou e beijou Eduardo suavemente. Foi um beijo carregado de gratidão, medo, esperança e algo que poderia ser amor. Está bem, sussurrou ela. Vamos tentar. Eles fizeram as malas rapidamente. Eduardo guardou alguns documentos importantes, dinheiro e roupas essenciais. Júlia não tinha muito para levar além da pouca roupa que havia comprado na cidade. Leva alguma coisa da sua mãe, disse ela. Alguma lembrança. Eduardo pegou uma foto da mãe na cozinha da chácara e um pequeno crucifixo que ela sempre usava. Pronto. Estavam carregando as malas no carro quando ouviram o som de motores se aproximando. 2 carros pretos vinham pela estrada de terra, levantando poeira. Merda, murmurou Eduardo. Chegaram mais cedo do que eu esperava. O que a gente faz? Eduardo olhou ao redor. A estrada de saída estava bloqueada pelos carros que se aproximavam. Só havia uma opção. A mata. Tem uma trilha atrás da casa que leva até a estrada principal. A pé, são uns 2 quilômetros. Eduardo, eu não consigo correr. Estou de 8 meses. Não vamos correr. Vamos caminhar rápido e se esconder quando necessário. Eles pegaram apenas o essencial. Documentos, dinheiro, água e um casaco para Júlia. Eduardo trancou a casa e levou Júlia pela trilha que conhecia desde criança. Atrás deles, ouviram as portas dos carros batendo e vozes masculinas. Procurem na casa, disse uma voz autoritária. Vocês 2 vão verificar os fundos. Eduardo e Júlia se moveram o mais silenciosamente possível pela mata.
A trilha era íngreme e cheia de pedras soltas. Júlia respirava com dificuldade, uma mão sempre apoiada na barriga. Você está bem? Estou. Não para. Eles caminharam por 20 minutos até chegarem a um pequeno riacho. Eduardo ajudou Júlia a atravessar, saltando de pedra em pedra. Do outro lado, ela parou e se apoiou numa árvore. Preciso descansar um pouco. Júlia, eles podem estar vindo atrás da gente. Só 2 minutos. Eduardo concordou, mas ficou atento a qualquer som estranho. Foi quando ouviu. Passos, galhos quebrando, vozes se aproximando. Achou alguma coisa? Não, mas tem pegadas saindo pela trilha dos fundos. Vamos atrás. Eduardo ajudou Júlia a se levantar. Temos que ir. Agora. Eles aceleraram o passo, mas Eduardo sabia que não conseguiriam manter aquela velocidade por muito tempo. Júlia estava exausta, e eles ainda tinham mais de 1 quilômetro pela frente. Foi quando viu a velha cabana. A cabana havia sido construída pelo avô de Eduardo décadas atrás, um abrigo simples para caçadores que usavam a trilha. Estava praticamente escondida pela vegetação, visível apenas para quem soubesse onde procurar. Ali, sussurrou Eduardo. Vamos nos esconder até eles passarem. Eles se abaixaram e entraram na cabana. Era pequena e úmida, mas os manteria invisíveis. Eduardo puxou Júlia para o canto mais escuro e eles ficaram em silêncio absoluto. Minutos depois, ouviram os passos se aproximando. Tem certeza de que vieram por aqui? As pegadas continuam na trilha. Vamos até a estrada. Se não estiverem lá, voltamos e procuramos melhor. Os passos se afastaram. Eduardo e Júlia permaneceram imóveis por mais 10 minutos antes de se arriscarem a sair. Acho que podemos continuar, sussurrou Eduardo. Eduardo? Que foi? Acho que a bebê está vindo. Eduardo olhou para ela assustado. Júlia estava pálida e respirava com dificuldade. O que você quer dizer? Estou tendo contrações. E acho que a bolsa estourou. Eduardo olhou para baixo e viu a mancha molhada na roupa de Júlia. Jesus! Agora? Bebês não escolhem hora. Eduardo sabia que estava diante de uma escolha impossível. Ficar na cabana significava que Júlia daria à luz sem assistência médica. Tentar chegar ao hospital significava se expor aos perseguidores. O que você quer fazer? Júlia se apoiou nele, respirando pesadamente. Não temos escolha. Ela está vindo. Eduardo olhou ao redor da cabana precária e tomou a decisão mais importante da sua vida. Então vamos receber essa menina juntos. Lá fora, os passos voltaram a se aproximar. Mas dentro da cabana, Eduardo e Júlia se preparavam para trazer uma nova vida ao mundo, cercados pelo perigo, mas unidos por algo maior que eles mesmos. O destino havia decidido que a filha de Júlia nasceria ali, naquele momento, protegida apenas pelo amor de 2 adultos determinados a não deixar nada de mal acontecer com ela. E talvez, pensou Eduardo, enquanto ajudava Júlia a se acomodar, fosse exatamente assim que deveria ser. A cabana estava mergulhada numa penumbra úmida quando a primeira contração forte atingiu Júlia. Ela apertou a mão de Eduardo até os dedos ficarem brancos, mordendo o lábio para não gritar. Quanto tempo entre as contrações? Sussurrou Eduardo. Uns 3 minutos, respondeu ela ofegante. Está vindo rápido demais. Eduardo tirou o casaco e estendeu no chão de terra batida da cabana. Não havia muito que pudesse fazer, além de tentar deixar Júlia o mais confortável possível. Você sabe alguma coisa sobre parto? Perguntou ela. Só o que vi em filmes. Eduardo tentou forçar um sorriso. Mas vamos descobrir juntos. Lá fora ouviram vozes se aproximando novamente. Chefe, não tem ninguém na estrada principal. Então voltaram. Procurem melhor. Eles não podem ter ido longe, principalmente ela grávida daquele jeito. E se entraram na mata? Vasculhem tudo, cada árvore, cada buraco. Quero eles encontrados antes do anoitecer. Eduardo puxou Júlia mais para o fundo da cabana, onde a escuridão era quase total. Ele podia sentir o medo dela misturado com a dor das contrações. Eduardo, sussurrou ela, se algo acontecer comigo, não vai acontecer nada. Se acontecer, promete que vai cuidar dela.
que não vai deixar eles levarem. Júlia, você vai ficar bem, nós vamos ficar bem. Outra contração. Desta vez, Júlia não conseguiu segurar o gemido baixo que escapou da garganta. Eduardo congelou. As vozes lá fora pararam. Ouviram isso? O quê? Um barulho. Vinha daquela direção. Passos se aproximando. Eduardo cobriu a boca de Júlia com a mão, os dois respirando o mais baixo possível. Deve ter sido algum animal. Vamos verificar mesmo assim. Os passos ficaram mais próximos. Eduardo podia ouvir galhos sendo afastados, pedras sendo chutadas. Eles estavam procurando sistematicamente. Foi quando Júlia sentiu a contração mais forte até então. Seus olhos se arregalaram de dor e ela mordeu a própria mão para não gritar. Ali! Gritou uma voz. Tem uma cabana ali no meio do mato. Vamos. Eduardo sabia que tinham poucos segundos. Olhou ao redor da cabana desesperadamente e viu uma passagem estreita nos fundos, meio obstruída por tábuas soltas. Júlia, consegue se mexer? Ela assentiu, ainda mordendo a mão. Eduardo a ajudou a se levantar e a conduziu para a passagem dos fundos. Era apertada demais para ela passar com a barriga, mas não tinham escolha. Vai devagar, sussurrou ele. Júlia começou a se espremer pela abertura quando outra contração a atingiu. Desta vez, ela não conseguiu se conter. Um grito baixo, mas audível, escapou. Está aí dentro! Gritou alguém lá fora. Eduardo empurrou Júlia pelo buraco e a seguiu, saindo do outro lado da cabana justamente quando os homens entravam pela frente. Cadê eles? Saíram por trás. Olha ali, tem um buraco. Eduardo e Júlia correram o pouco que conseguiam pela mata fechada. Ele a apoiava pelo braço, tentando encontrar outro lugar para se esconder, mas a floresta estava ficando menos densa. Eduardo, ofegou Júlia, não consigo mais. A bebê está vindo agora. Eles pararam atrás de um conjunto de rochas grandes. Júlia se apoiou numa pedra, as pernas tremendo. Preciso fazer força, disse ela. Aqui? Não tenho escolha. Eduardo olhou ao redor. Podiam ouvir os perseguidores se aproximando, mas estavam temporariamente escondidos pelas rochas. O que eu faço? Só fica comigo. Júlia se agachou apoiando-se na rocha. Eduardo se ajoelhou na frente dela, não sabendo exatamente como ajudar, mas determinado a não deixá-la sozinha. A próxima contração foi diferente. Júlia fez força instintivamente, o rosto contraído de dor e concentração. Está saindo, sussurrou ela. Consegue ver? Eduardo olhou e viu o topo da cabeça do bebê aparecendo. Jesus! Sim, consigo ver a cabeça. Na próxima contração, segura ela. Júlia, eu nunca... Você consegue. Só segura com cuidado. A contração seguinte trouxe os ombros. Eduardo estendeu as mãos, tremendo, e sentiu o corpinho escorregadio do bebê deslizar para seus braços. Pronto, sussurrou ele, maravilhado. Ela nasceu. A bebê estava azulada e não respirava. Eduardo entrou em pânico. Júlia, ela não está respirando. Vira ela de cabeça para baixo, bate nas costas. Eduardo obedeceu, dando pequenas batidas nas costas da bebê. Nada. Mais forte, disse Júlia. Ele bateu um pouco mais forte e finalmente a bebê tossiu e começou a chorar. O choro do recém-nascido ecoou pela mata. Merda, sussurrou Eduardo. Eles vão ouvir. Mas naquele momento, olhando para a bebê minúscula em seus braços, nada mais importava. Ela estava viva, rosa, perfeita. É uma menina, disse ele emocionado. Eu sabia, sorriu Júlia, exausta. Como ela está? Perfeita, pequena, mas perfeita. Eduardo envolveu a bebê no próprio casaco e a entregou para Júlia. Nesse momento, ouviram vozes muito próximas. Por aqui. Ouvi um choro de bebê. 3 homens apareceram entre as árvores, liderados por um homem alto de cabelos grisalhos, que Eduardo reconheceu pela descrição do Beto. Bem, disse o homem, sorrindo friamente. Olha só o que temos aqui. Eduardo se colocou instintivamente na frente de Júlia e da bebê. Saiam da frente, disse ele. Ela acabou de dar à luz. Exatamente o que viemos buscar,
respondeu o homem. Sou Bruno, trabalho para o Coronel Ferreira. E você deve ser o bom samaritano que andou dando abrigo para a nossa Júlia. Ela não é propriedade de vocês. A criança é. E agora que nasceu, não precisamos mais da Júlia para nada. Um dos capangas deu um passo à frente, mas Bruno o conteve com um gesto. Calma, Ney. Vamos ser civilizados. Ele se dirigiu a Eduardo. Rapaz, você se meteu numa situação muito acima do seu nível. Sugiro que entregue a criança e vá embora. Fingimos que nunca te vimos. Nem pensar. Eduardo, não, sussurrou Júlia atrás dele. Eles vão te matar. Ela está certa, disse Bruno, mas sou um homem razoável. Vou fazer uma proposta melhor. Eduardo o encarou, desafiador. Você entrega a criança e a gente deixa vocês dois irem embora, vivos. E se eu recusar? Aí a coisa fica complicada para todo mundo. Eduardo olhou para trás. Júlia segurava a bebê contra o peito, os olhos cheios de lágrimas e desespero. Ela acabara de dar à luz e estava fraca, vulnerável. Preciso de garantias, disse Eduardo. Que tipo de garantias? Que vocês não vão atrás da gente depois. Bruno riu. Amigo, você não está em posição de negociar. Estou sim. Eduardo puxou o celular do bolso. Porque há 5 minutos liguei para a polícia. Eles estão vindo para cá. Era mentira, mas Bruno não sabia disso. Está blefando. Quer apostar a sua liberdade nisso? Bruno hesitou. Eduardo percebeu que havia criado uma dúvida. Mesmo que seja verdade, disse Bruno finalmente, não vai adiantar. Temos influência suficiente para resolver qualquer problema com a polícia local. Não com a polícia local, com a Polícia Federal. Outra mentira, mas desta vez, Eduardo viu genuína preocupação no rosto de Bruno. Você está mentindo. Am I? Eduardo forçou um sorriso. Sequestro de criança é crime federal. E quando eles descobrirem sobre o esquema de vocês... Tá esquema. Coronel usando influência política para roubar bebê de mãe solteira. Imagina como isso vai ficar na imprensa. Bruno trocou olhares com os capangas. Você não tem prova de nada. Tenho, sim. Júlia gravou algumas conversas antes de fugir. Está tudo documentado. Eduardo estava improvisando completamente, mas viu que estava funcionando. Bruno parecia cada vez mais nervoso. Último aviso, disse Bruno. Entrega a criança ou a gente pega à força. Então vai ter que ser à força. Bruno fez um sinal para os capangas avançarem. Eduardo se preparou para lutar, sabendo que não tinha chance contra 3 homens armados, mas determinado a proteger Júlia e a bebê. Foi quando ouviram o som de carros se aproximando. Muitos carros. Que diabo? Murmurou Bruno. Eduardo sorriu genuinamente pela primeira vez. Parece que a calvaria chegou. Vozes masculinas gritando ordens, passos correndo. Bruno e os capangas olharam ao redor, percebendo que estavam cercados. Polícia, larguem as armas e coloquem as mãos na cabeça. Eduardo reconheceu a voz. Era Marcelo, seu amigo delegado de Belo Horizonte. Como diabos eles chegaram aqui? Perguntou Bruno. GPS do meu celular, mentiu Eduardo novamente. Mandei a localização antes de desligar. Na verdade, ele não fazia ideia de como Marcelo os havia encontrado, mas não ia desperdiçar a oportunidade. Bruno puxou uma arma. Se eu vou cair, levo todo mundo comigo. Não seja idiota, disse Eduardo. É fuga, sequestro, ameaça. Você já está ferrado. Não torna tudo pior com o homicídio. A criança vem conosco. Não vem, não. Bruno apontou a arma para Eduardo, mas antes que pudesse apertar o gatilho, um tiro ecoou pela mata. Bruno caiu, atingido no ombro. Os outros 2 capangas se renderam imediatamente quando policiais armados emergiram de todas as direções. Marcelo apareceu entre as árvores, seguido por uma equipe de policiais militares. Eduardo, está todo mundo bem? Estamos. Júlia acabou de ter o bebê. Jesus, precisamos tirar ela daqui imediatamente. Como vocês nos encontraram? Seu vizinho, Beto, quando viu os carros chegando na sua chácara, ligou para o número que você havia deixado com ele. Conseguimos rastrear os celulares dos sequestradores. Eduardo se virou para Júlia, que ainda segurava a bebê contra o peito. Ouviu? Estamos seguros.
Estamos mesmo? Estamos. Marcelo se aproximou deles. Preciso levar vocês para o hospital. E depois vamos ter que conversar muito sobre essa história toda. Eduardo ajudou Júlia a se levantar. Ela estava fraca, mas conseguia caminhar com apoio. Eduardo, disse ela. Que foi? Obrigada. Por tudo. A gente ainda não terminou essa conversa. Que conversa? Sobre a gente ser uma família. Júlia sorriu, apesar do cansaço e do estresse. Acho que agora não tem mais volta mesmo, né? Não tem, não. Eduardo olhou para a bebê, que dormia tranquilamente nos braços da mãe, alheia ao drama que havia cercado seu nascimento. Como vamos chamar ela? Esperança, disse Júlia sem hesitar, porque foi o que você me deu quando eu não tinha mais nada. Eduardo beijou a testa de Júlia e acariciou suavemente o rostinho da bebê. Esperança Mendes, disse ele. Tem um som bonito. Esperança Mendes, repetiu Júlia. Nossa filha. Enquanto caminhavam pela mata em direção aos carros da polícia, Eduardo sabia que suas vidas haviam mudado para sempre. Não apenas pela chegada da bebê, mas pela família que haviam formado nas circunstâncias mais improváveis. Atrás deles, Bruno era carregado numa maca, sob custódia policial. O esquema do Coronel Ferreira estava desmoronando, e eles finalmente estavam livres. Mas a verdadeira liberdade, Eduardo sabia, era o amor que havia encontrado no meio de tanto caos. Um amor que nascera numa estrada poeirenta e se consolidara numa cabana improvisada, com o choro de uma bebê selando o compromisso de 3 pessoas, que agora eram uma família. Uma família que ninguém conseguiria separar. O escritório de advocacia em Belo Horizonte estava silencioso quando o Dr. Campos entregou os documentos finais a Eduardo e Júlia. Pronto, disse ele sorrindo. Gustavo Ferreira oficialmente renunciou a qualquer direito sobre a criança. O processo de adoção foi aprovado. Eduardo, você agora é legalmente pai da Esperança. Eduardo olhou para os papéis em suas mãos, ainda não acreditando completamente que era real. E o Coronel Ferreira? Condenado a 8 anos por formação de quadrilha e tentativa de sequestro. Vai cumprir em regime fechado. E o Bruno? 2 anos. Vai sair em liberdade condicional, mas com ordem de restrição. Não pode se aproximar de vocês. Júlia, que segurava Esperança no colo, suspirou aliviada. Acabou mesmo? Acabou, confirmou o advogado. Vocês estão livres para viver suas vidas. Saindo do escritório, Eduardo parou no estacionamento e olhou para sua nova família. Esperança estava crescendo rapidamente. Já tinha 6 meses e sorria sempre que via Eduardo se aproximar. Para onde agora? Perguntou Júlia. Para casa, respondeu Eduardo. Nossa casa. Eles dirigiram em silêncio confortável pelas ruas de Belo Horizonte até chegarem ao apartamento que Eduardo havia comprado 3 meses antes. Eram 3 quartos num bairro tranquilo, com um pequeno quintal onde Júlia havia plantado uma horta. Eduardo, disse Júlia quando estacionaram. Você tem certeza de que é isso que você quer? Uma vida normal, família, rotina? Por que pergunta? Porque sua vida era bem diferente antes. Trabalho, liberdade, sem responsabilidades. Eduardo desligou o carro e se virou para ela. Júlia, você quer saber qual era a minha vida antes? Acordar sozinho, trabalhar 12 horas por dia, chegar em casa para um apartamento vazio e dormir sozinho. Fim de semana no sofá vendo televisão, férias sozinho, tudo sozinho. E agora? Agora acordo com o choro da Esperança às 6 da manhã e não reclamo. Chego em casa e tem gente me esperando. Fim de semana é passeio no parque, almoço em família, risada da bebê. Eduardo pegou a mão de Júlia. Você me deu uma vida, não tirou. Júlia sorriu, mas Eduardo percebeu que ainda havia algo a incomodando. O que mais? Nós nunca conversamos sobre nós, sobre o que somos. O que você quer dizer? Moramos juntos, criamos uma filha juntos, mas nunca definimos se somos casal, amigos ou... Eduardo riu. Júlia, eu te amo. Falei isso há 6 meses e continua sendo verdade. Amo você e amo a Esperança. Se isso não faz a gente um casal, não sei o que faz.
Mesmo sabendo que ela não é biologicamente sua, ela é minha. Eu estava lá quando ela nasceu. Fui eu que a segurei primeiro. Sou eu que troco fralda, dou mamadeira, acordo de madrugada quando ela chora. Se isso não faz de mim pai dela, o que faz? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. Eduardo... E outra coisa. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Estava esperando o momento certo, mas acho que não existe momento mais certo que esse. Eduardo abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Júlia, quer casar comigo? Júlia olhou para o anel, depois para Eduardo, depois para Esperança dormindo no bebê conforto. Você tem certeza? Tenho. Mesmo com toda a confusão, o perigo, a loucura que foi chegar até aqui? Principalmente por causa disso. Júlia, nós passamos pelo pior que a vida podia jogar na gente e saímos mais fortes. Se conseguimos superar tudo isso, conseguimos superar qualquer coisa. E se eu disser sim? Aí a gente vai ser a família mais feliz do mundo. E se eu disser não? Aí a gente continua sendo a família mais feliz do mundo, só sem papel passado. Júlia riu através das lágrimas. Você não vai me deixar dizer não, né? Vou, mas vou continuar perguntando até você dizer sim. Eduardo Mendes. Júlia. Sim. Sim, eu quero casar com você. Eduardo colocou o anel no dedo dela e a beijou suavemente. Esperança acordou e começou a balbuciar, como se estivesse comemorando também. Oi, princesa, disse Eduardo pegando a bebê no colo. Sua mamãe disse sim, vamos ser uma família de verdade. Esperança sorriu e agarrou o dedo de Eduardo, apertando com força. Acho que ela aprova, disse Júlia. Claro que aprova. Ela é inteligente igual a mãe. A igreja pequena em ouro branco estava decorada com flores simples do jardim da chácara. Júlia usava um vestido branco discreto, Eduardo um terno azul marinho. Esperança, agora com 1 ano, estava nos braços de Marcelo, que serviu como padrinho. Vocês, Eduardo e Júlia, escolheram construir uma família nas circunstâncias mais desafiadoras, disse o padre. Mas o amor verdadeiro não escolhe momento nem lugar para florescer. Na primeira fila, Beto e a esposa sorriam orgulhosos. Ao lado deles, Dr. Carvalho, que havia acompanhado o crescimento de Esperança desde o nascimento. Eduardo, você aceita Júlia como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito. Júlia, você aceita Eduardo como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Eduardo, pode beijar a noiva. O beijo foi suave, cheio de promessas e gratidão. Esperança bateu palminhas, arrancando risos de todos os presentes. Após a cerimônia, a pequena festa aconteceu na chácara. Júlia havia insistido em voltar para o lugar onde tudo começou. Estranho pensar que há 1 ano eu estava fugindo na estrada, disse ela a Eduardo enquanto dançavam ao som de um violão. E eu estava perdido, sem saber o que fazer da vida. E agora? Agora eu sei exatamente onde quero estar pelos próximos 50 anos. Onde? Ao seu lado. Criando a esperança, plantando nossa horta, construindo nossa vida. Júlia se apoiou no peito de Eduardo. Você salvou a gente. Na verdade, vocês que me salvaram. 1 ano depois. Era uma manhã de março, quando Eduardo parou o carro no mesmo local da estrada, onde havia encontrado Júlia 2 anos antes. A paisagem era a mesma. Morros cobertos de capim seco, céu azul infinito, a tranquilidade do interior de Minas. Júlia desceu do carro carregando Esperança, que agora caminhava e falava algumas palavras. Papai, olha, disse a menina, apontando para uma borboleta. Estou vendo, princesa. Eduardo se emocionou como sempre. Quando Esperança o chamava de papai. Não importava quantas vezes ouvisse, o impacto era sempre o mesmo. Por que paramos aqui? Perguntou Júlia. Queria mostrar para ela onde a gente se conheceu. Eduardo pegou Esperança no colo,
e apontou para a pedra onde Júlia estava sentada naquele dia. Foi aqui que encontrei sua mamãe pequenininha. Ela estava esperando alguém para salvá-la. E você salvou, disse Júlia passando o braço ao redor da cintura dele. A gente se salvou. Esperança se mexeu no colo de Eduardo querendo descer. Ele a colocou no chão e ela começou a correr pelo acostamento, rindo. Cuidado, não vai muito longe, gritou Júlia. Eduardo observou a filha brincar e pensou em como a vida era imprevisível. 2 anos antes ele estava dirigindo para a chácara apenas para fugir da dor. Não imaginava que encontraria sua família numa estrada empoeirada. Eduardo, disse Júlia. Obrigada. Pelo quê? Por ter parado, naquele dia. Muita gente teria passado direto. Impossível. Você e a Esperança estavam esperando por mim há muito tempo. Eu só não sabia ainda. Júlia se inclinou e beijou Eduardo suavemente. Te amo. Também te amo. Esperança voltou correndo e se jogou nos braços dos pais. Vamos para casa? Perguntou ela. Eduardo olhou para Júlia, que sorriu e assentiu. Vamos para casa, disse ele. Eles voltaram para o carro, mas antes de partir, Eduardo olhou mais uma vez para a estrada. A mesma estrada que 2 anos antes havia parecido um caminho sem destino, agora representava o início de tudo. O início da família que ele nunca soube que queria, mas que agora não conseguia imaginar viver sem. A chácara de Ouro Branco estava irreconhecível. A horta havia se expandido e agora ocupava quase todo o terreno dos fundos. A casa havia ganhado uma varanda maior e um quarto adicional. Eduardo estava consertando a cerca quando viu Júlia se aproximando pela trilha, carregando uma cesta de verduras. Aos 31 anos, ela irradiava uma paz que não existia quando se conheceram. Como foi a consulta? Perguntou ele. Tudo perfeito. Dr. Carvalho disse que está tudo correndo bem. Eduardo sorriu e beijou a barriga de 4 meses de Júlia. Esperança, agora com 6 anos, apareceu correndo pelo quintal. Mamãe, posso ajudar a plantar os tomates? Claro, meu amor. Vai buscar o regador. Eduardo observou a cena. A esposa grávida, a filha correndo pelo quintal, a casa cheia de vida e amor. Era difícil acreditar que tudo havia começado com um encontro casual numa estrada empoeirada. Em que você está pensando? Se perguntou Júlia. Em como a vida é engraçada. Se eu não tivesse parado naquele dia, você teria parado. Tenho certeza. Como pode ter certeza? Porque homens bons sempre param, e você sempre foi um homem bom. Esperança voltou com o regador, lutando com o peso. Papai, ajuda? Claro, princesa. Eduardo pegou o regador e caminhou com a filha até a horta. Enquanto ela regava as plantas com cuidado exagerado, ele pensou na mãe, que teria amado conhecer Esperança e ver o neto ou neta que estava a caminho. Papai, disse Esperança. Que foi? A vovó Lourdes está vendo a gente? Eduardo se surpreendeu com a pergunta. Por que pergunta isso? Porque às vezes sinto ela aqui, como se estivesse sorrindo. Eduardo se ajoelhou ao lado da filha. Eu acho que sim, pequenininha. Acho que ela está muito feliz vendo nossa família. E ela gosta da mamãe? Adoraria sua mamãe. Ia te amar mais que tudo no mundo. Esperança sorriu e continuou regando as plantas. Naquela tarde, quando a família se reuniu para o jantar na varanda, Eduardo olhou ao redor da mesa e sentiu uma gratidão profunda. Não pela vida que havia planejado, mas pela vida que havia recebido. Uma vida que começou numa estrada empoeirada com uma grávida em fuga e um homem perdido, e se transformou numa história de amor, família e esperança. Uma história que provava que, às vezes, os melhores destinos são aqueles que nunca planejamos, mas que chegam disfarçados de acaso numa tarde quente de março, esperando apenas que tenhamos coragem suficiente para parar e estender a mão. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.